conversa ou a gente traz uma meditação sobre louvor e adoração, o leque que a gente tem para falar sobre isso é enorme. A gente fala, geralmente quando a gente conversa sobre o grupo de louvor, a gente bate na tecla que a adoração não é o momento da música, mas a adoração é o estilo de vida. A gente fala da importância que a vida é um culto a Deus, então a adoração não é esse momento, mas a adoração ela é por toda a semana, mas pouco tem se falado dessa importância da gente saber discernir os espíritos, aquilo que a gente ouve. E provar os espíritos se aplica muito às músicas que a gente tem no repertório do louvor da igreja. Tem tudo a ver também com as mensagens dos pregadores que a igreja traz, né, para um evento como esse, para um culto de domingo à noite. Só queria deixar claro que essa parte aqui de 1 João 4, quando fala provai os espíritos, examinai os espíritos, isso não contradiz em nada aquela passagem que Jesus diz em Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgado. Ali o que Jesus está proibindo é o juízo condenatório. Em nada contradiz a isso. Jesus fala, como que você pode falar do cisco do olho do teu irmão, sendo que tem uma trave no teu olho? E depois no versículo 6, você vai perceber, quando Jesus fala, não deis pérolas aos porcos, que existe sim uma maneira correta de avaliar. A Bíblia ela não se contradiz, então essa parte ela não contradiz Mateus 7, ok? Eu só queria deixar isso claro. Então, voltando a essa passagem, que nós devemos examinar os espíritos, nós devemos testar os espíritos, que nós precisamos ter certeza se a pessoa que prega ou a pessoa que canta está sendo conduzido pelo Espírito de Deus ou o Espírito do mundo. Tem outras passagens na Bíblia que nos ensina isso, você não precisa abrir agora, mas 1 Coríntios 14, 29, também fala a respeito do dom de profecia, e Paulo ele deixa claro para que algumas pessoas deveriam julgar as profecias. Eu acredito que tem esse mesmo tom. Agora, se João está falando para essa igreja que eles deveriam julgar os espíritos, que eles deveriam testar os espíritos, eu queria passar para vocês alguns motivos, na verdade 2 motivos pelo qual nós devemos examinar todo o espírito que sobe aqui para pregar ou para ministrar o louvor. O primeiro motivo está lá em Deuteronômio capítulo 13, se você quiser abrir e deixar aberto, mas eu não vou ler a passagem. Do versículo 1 ao 3, você vai perceber quando você lê lá em Deuteronômio, que é da permissão do próprio Deus, que no meio do seu povo tenha falsos profetas. É um negócio muito estranho. Mas é o que a Bíblia diz e nós cremos. Mas o próprio Deus permite que no meio do povo dele tenha falsos profetas e que tenha falsos ensinamentos. Porque o propósito de Deus lá em Deuteronômio capítulo 13 é para provar o coração das pessoas que ouvem. Então Deus permite o falso ensino, Deus permite a ação do falso profeta para provar o coração de quem está ouvindo. Para provar o coração do povo de Deus. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que Satanás e os demônios, eles têm grande interesse em trazer o falso ensino e a falsa profecia e o engano dentro da igreja. Agora é uma época de carnaval. Eu acredito que agora, ou amanhã, ou ontem, eu sou meio desinformado para carnaval, mas eu sei que teve folia, talvez aqui em Marília, Rio de Janeiro, São Paulo, nem se fala então. Mas eu não acredito que o diabo e os demônios estejam assim tão preocupados com o que está acontecendo lá fora, do que introduzir o falso ensino dentro da igreja. Nós, cristãos, nós crentes, essa palavra crentes, entre aspas, nós muitas vezes somos ingênuos a isso. Nós não acreditamos que o diabo
possa ter sucesso a partir de um púlpito ou a partir de uma letra de uma música do louvor. Nós pensamos que o diabo sempre vai aparecer de uma maneira assustadora, mas a Bíblia fala que o diabo e os demônios, eles se disfarçam de anjos de luz para enganar o seu povo. Quando eu falo sobre falso evangelho, é um negócio assim triste de você olhar na história da igreja, o que aconteceu até mesmo nos últimos anos, quanta coisa estranha tem vindo para dentro da igreja, e a igreja não se atentou para isso. É o que eu falei, a mentalidade que a gente tem é que o diabo vai vir com um tridente na mão, ou com a cara de lobo mau. Mas quando a Bíblia fala de espíritos enganadores, de falsos profetas, isso é óbvio que eu vou dizer, mas significa que é bem parecido com o verdadeiro. Por exemplo, se eu te entregasse, se eu oferecesse para você uma nota de R$60, você aceitaria? É lógico que não, porque uma nota de R$60 não é um engano, não é uma falsificação, é uma imbecilidade, é uma ignorância. E pior que tem gente que falsifica nota desse tipo. Nota de R$3, nota de R$15. Uma nota de R$50 falsa é uma nota de R$50, bem parecido com a verdadeira. O falso ensino na igreja é bem parecido com o verdadeiro ensino. O espírito do mundo, o que tem motivado muitos de cima do púlpito, ou de uma banda, ou de um grupo de louvor, é muito parecido com o espírito, com a manifestação do Espírito de Deus. Para trazer o falso engano para dentro da igreja, eu acredito que a maior estratégia do diabo é desarmar os verdadeiros profetas. Por exemplo, um verdadeiro profeta é aquele que ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele não abre mão dos valores, dos princípios bíblicos. Seja por causa de moda, seja por causa daquilo que está fazendo sucesso entre as igrejas, seja por causa daquela mensagem que vai satisfazer o ego das pessoas, ele não abre mão da palavra de Deus, o verdadeiro profeta. Geralmente, eu vou dar um exemplo agora, geralmente quando vem um falso ensino numa igreja, ou então vamos imaginar aqui que tem um grande evento para as igrejas de Bauru, de repente vem um pregador ou uma banda que fala algo, o pregador fala algo que não soa bem, que não parece que vai de acordo com a palavra de Deus, ou então a letra da música de um cantor famoso é algo que parece que machuca os ouvidos. E aí tem um grupo de jovens da igreja que abraça isso, quer implantar esse ensino ou essa letra, quer implantar essa música de louvor no período de louvor da igreja. Aí sempre tem aquele tiozinho, que aqui eu vou chamar de tiozinho Seu João, o Seu João com a sua biblinha debaixo do braço, velho de igreja, que já viu de tudo dentro da igreja, ele pega a sua biblinha, põe debaixo do braço e vai querer dialogar com os jovens. E vai falar: meu filho, isso que você está cantando, parece que não é bem assim que a Bíblia diz. Não tem como a gente conversar, eu queria mostrar o versículo para você. Não tem como você, antes de colocar essa música no repertório, a gente dar uma olhada na palavra de Deus. É bem provável que o Seu João, que esse senhor, é bem provável que ele seja tratado como o cara, pode falar, o cara que traz divisão dentro da igreja. É bem provável que ele seja tratado como aquele que quer trazer a divisão,
bem provável que ele seja tratado até como um pecador. E como que o diabo tem sucesso com o falso ensino dentro da igreja, seja através de uma pregação, ou através de uma letra de uma música? Quando não é comprovado, quando não é confrontado com a palavra de Deus. Em Atos 17, versículo 11, fala que a igreja de Bereia, os bereanos, eles eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque tudo aquilo que era pregado, eles iam conferir na palavra de Deus, se era daquele jeito mesmo ou não. Eles não aceitavam o ensino assim, goela abaixo. Tudo era conferido pela palavra. Talvez você se pergunte aí no banco, legal, mas o que isso tem mesmo a ver com louvor? Por que você, Rodrigo, está comparando letra de música com pregação de púlpito, com ensino de igreja? Está tudo no mesmo patamar? Eu não sei qual é a visão aqui da igreja, mas nós lá na Vineyard, apesar de ser uma música que acaba ficando famosa, uma igreja, desculpa, que é famosa por causa da música, por causa de alguns CDs gravados, infelizmente, nós priorizamos a palavra de Deus lá, né? A meditação da palavra, o estudo da palavra, isso é o que tem alimentado a igreja. E o momento de louvor tem ajudado, tem feito frente com a palavra. Mas, querendo ou não, na nossa cultura ocidental, hoje a música, ela fala muito. Hoje, querendo ou não, a música ela tem um poder. A palavra poder eu acho que é forte, mas a música ela tem um poder de discipular, ela tem um poder de ensinar, e de distrair também. Querendo ou não, hoje na igreja, o grupo de louvor, ele também é uma referência para os irmãos, assim como é o pastor e os líderes de ministério. Eu não sei aqui, mas o líder de louvor, o integrante do grupo de louvor, ele também é avisado. A música, o poder que eu queria dizer da música é que ela é mais fácil de ser guardada na mente do que uma leitura de um capítulo. Se você quiser decorar, por exemplo, o Salmo 126, poucas pessoas terão facilidade para isso. Mas se você colocar uma melodia no Salmo 126, vai ser fácil de guardar, né? E, inclusive isso é estratégia para muitos seminaristas, colocar a melodia nos capítulos da Bíblia, os versículos, né, para ajudar a memorização. Todos nós cristãos temos que ter o nosso tempo diário de devocional, de muita oração, de leitura da palavra, leitura exaustiva da palavra, mas também na correria do dia a dia, o pai de família que está levando o filho para a escola de carro, aquela correria. Eu acredito que Marília, uma cidade grande também, tem essa correria. Se duvidar, vocês estão maior que Bauru. Pelo menos melhor é o que a gente ouve falar de lá. Mas, naquela correria do dia a dia, é lógico que o pai de família não tem tempo para parar o carro, para ler a Bíblia naquele momento, mas ele quer continuar a sua conversa com Deus, ouvir a voz de Deus naquele momento. Ele não vai parar para abrir a Bíblia, mas pode ser que venha uma canção do louvor na mente dele, ele começa a cantar essa música, talvez a música que ele ouviu no domingo à noite, ou durante o retiro, e essa música ficou na cabeça dele. Aí esse pai de família começa a refletir na letra dessa música. Está vendo a necessidade da música ela ter conteúdo bíblico? A música precisa ser encharcada da palavra de Deus, porque no momento que a gente não pode abrir a Bíblia, a gente se alimenta da letra de uma música. A dona de casa que está lavando a louça, não vai dar para ela lavar a louça e ler a Bíblia ao mesmo tempo. Mas se ela não quer perder aquele momento de relacionamento com Deus, em voz audível, aquela conversa, aquele bate-papo com Deus, ela vai escolher cantar. Por isso,
as letras das músicas que nós colocamos no repertório de louvor precisam ser bíblicas, precisam ser encharcadas de Bíblia. Eu lembro que um período muito triste da minha vida, que eu andei bem distante dos caminhos do Senhor, momento que eu me desviei, que foi muito duro, mas eu lembro que quando eu tinha a oferta para seguir o curso desse mundo, para seguir os espíritos desse mundo, tinha algumas músicas que me vinham ao coração, músicas que eu tinha ouvido quando era criança. Tem uma música que talvez vocês nem conheçam, mas uma música que marcou essa fase da minha vida, uma música de um grupo antigo chamado, não sei se é Elo ou se é Logos, meu pai ouvia, que era uma música que falava do filho pródigo. E essa música direto, eu no mundo, eu longe das coisas de Deus, e o Espírito Santo falava comigo através da música, mas eu dou graças a Deus porque a letra dessa música que me vinha à mente era a Bíblia pura, era a passagem do filho pródigo. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas a música, ela ensina a igreja. A letra da música, ela, querendo ou não, ela tem doutrinado a igreja do Brasil nos últimos anos. Por isso que os líderes de louvor precisam ter uma amizade, um companheirismo enorme com os pastores da igreja. Precisam andar junto. Quem determina o repertório do louvor, uma opinião minha, são os pastores, não são os ministros de louvor. Precisa andar junto. As músicas precisam ser encharcadas de teologia boa. Não estou falando, o fato de eu estar falando isso não significa que a minha igreja, na igreja onde eu congrego, é perfeito. A gente está caminhando nesse caminho, a gente está aprendendo isso junto. De conversar com o pastor, falou, pastor, o que o senhor acha dessa letra aqui? Ah, isso pode, olha, isso até pode, mas tem um duplo sentido, melhor não. A gente está aprendendo. Mas como hoje a gente não tem tempo mais para nada, infelizmente, a gente deve mesmo assim lutar e procurar tempo de ter o grupo caseiro ou célula, seja lá o nome para isso. A música tem doutrinado a igreja. Fazer o quê? Quem criou a música foi Deus. É um presente que Deus deu para a gente, é a música. Tanto é que tem um livro inteiro que é só música, o livro de Salmos. 150 músicas. Para vocês verem quanto que Deus gosta da música e o quanto Deus fala conosco através da música. Vamos voltar lá para 1 João, capítulo 4, o versículo 2, o versículo 3 diz: Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Ok. Até aqui a gente viu a necessidade de fazer essa distinção entre aquilo que procede do Espírito de Deus e aquilo que procede do Espírito do mundo. Mas como fazer isso? Essa passagem de 1 João 4, principalmente aqui no versículo 2 e 3, nós temos algumas lições de como fazer esse teste. Nós temos alguns princípios que a gente pode aplicar isso em várias áreas da igreja, em várias áreas da vida com Deus. Como conseguir separar o que procede de Deus e o que procede do espírito do mundo. O versículo 2 diz: todo espírito que não confessa Jesus, ou todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Qual que é o princípio que a gente tira disso? Que tudo começa com a pessoa de Jesus. Tudo começa com a glória de Jesus. Tudo começa com uma apresentação correta sobre a pessoa de Jesus. Ok, na época que João escreveu isso,
talvez a gente lê aqui, mas todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, o que isso significa? Na época de João, eu falei na época de Jesus, eu errei. Na época de João, o discípulo, quando ele escreveu essa carta, tinha uma turma que estava causando na igreja da época, que dizia que Jesus não tinha vindo como um ser humano de verdade, que Jesus, ele não tinha vindo em carne, mas que Jesus era como se fosse um fantasma que parecia um ser humano, mas na verdade não era. Era uma mentalidade ridícula, era uma filosofia ridícula, influenciada, na verdade, estava sendo influenciada pela filosofia grega dualista. Era uma filosofia, entre os gregos, dizia assim: tudo que é carne, tudo que é matéria é ruim, tudo que é espírito é bom. Então, se tudo que é matéria, o corpo humano, tudo que é matéria é ruim e tudo que é espírito é bom, então dizia esses hereges que Jesus não poderia ter vindo em carne e em osso, que Jesus não poderia ter vindo como um ser humano, que Jesus era apenas um espírito. Então tinha essa turma que estava causando na igreja, que estava trazendo esse falso ensino para a igreja. Eles estavam pregando um Jesus de uma maneira distorcida, isso na época de João. Aí você pergunta, mas o que isso tem a ver? Isso daí importa? Importa gastar um versículo da Bíblia para provar ou para falar que Jesus veio em carne? Meu, se os caras estão querendo falar que Jesus não veio em carne, deixa os caras para lá, os caras estão equivocados. Hoje talvez a gente agiria assim, porque a gente está vivendo uma época da política da boa vizinhança, né? A tolerância, a gente vive a época da tolerância, né? Se fosse hoje a gente diria, deixa os caras para lá, vamos seguir aqui o nosso cristianismo. Mas esse ensino estava infiltrando na igreja, e João, ele sentiu a necessidade, ele foi alertado pelo Espírito Santo de combater essa heresia. E olha, a humanidade de Jesus importa muito, porque se Jesus não veio como um ser humano, se Jesus não veio em carne, se ele não veio em sangue, então ele não poderia me representar naquela cruz. Jesus veio como humano exatamente para morrer no meu lugar. Era necessário que Jesus viesse como homem. Importa sim, às vezes a gente faz vista grossa por algum ensino falso sobre Jesus, algum ensino distorcido. A gente faz vista grossa para isso, mas a gente precisa ser zeloso pela palavra da verdade. Mais tarde a igreja acabou consolidando a doutrina de que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Mas como você explica isso? Eu não sei, mas é a verdade bíblica, que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Jesus não é meio Deus e meio homem, ele não é semideus como a mitologia grega diz. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Ele morreu no meu lugar porque ele era homem, ele ressuscitou porque ele era Deus, porque ele é Deus. É lógico que João aqui não está preocupado nessa passagem, nesse versículo, em deixar claro toda essa doutrina, mas ele está combatendo um erro que ameaçava a igreja da sua época. Um erro que estava agredindo o ensino verdadeiro sobre Jesus. Falsos profetas precisam ser desmascarados. Essa é a verdade. Falsos profetas precisam ser desmascarados. E o critério que João usa para desmascarar esses falsos profetas é avaliar como Jesus está sendo apresentado nas pregações desses caras. Olha, é como se ele estivesse dizendo, olha, a igreja precisa desmascarar esses falsos profetas. Como vocês vão desmascarar esses caras? Presta atenção em como eles pregam a Jesus. Eles estão falando que Jesus não veio em carne, esse é o espírito do anticristo, porque o Jesus da Bíblia, o Jesus, o Filho de Deus, ele veio em carne. João está combatendo um ensino herege. Qual que é o princípio? Voltando para o princípio que a gente pode tomar disso. Igreja, tudo começa com o ensino correto de Jesus.
Tudo começa com a pessoa de Jesus. Um ensino verdadeiro sobre Jesus, presta atenção, coloca Jesus em primeiro lugar. Muitos falsos profetas têm surgido no mundo afora. Muitos pastores, muitos líderes de louvor têm apresentado um Jesus de segundo plano. Muitos têm apresentado um Jesus que só é apresentado depois que é apresentado o poder do homem. Tudo é focalizado, todo o foco é no umbigo do homem. É o que os teólogos dizem de antropocentrismo. Tudo está focado no umbigo do homem. Um verdadeiro ensino sobre Jesus começa com a pessoa de Jesus, aponta para Jesus, é para a glória de Jesus. Você quer saber se o Espírito Santo está agindo no ensino de uma igreja? Quando Jesus está em primeiro lugar, a pessoa de Jesus está em primeiro lugar, e a adoração não é para o homem que prega, a adoração não é para o ministro de louvor, a adoração é para a pessoa de Jesus. Amém? Só o Espírito Santo tem um conceito exato da pessoa de Jesus. Se o pregador ou a letra de uma música do louvor está apresentando Jesus de uma maneira correta, ali está o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele não foi enviado por Jesus para apontar ou para destacar a glória do homem. O Espírito Santo não veio, o Espírito Santo não foi enviado para glorificar o homem, não veio para glorificar a banda gospel, não veio para glorificar um grupo de louvor e não veio para destacar um pastor ou um pregador famoso. É preciso desmascarar o falso ensino dentro da igreja. E quando eu falo sobre o verdadeiro evangelho, significa que tem um verdadeiro Jesus, um verdadeiro Cristo. E se tem um verdadeiro Cristo, infelizmente, tem os cristos falsos. Deixa eu apresentar alguns desses cristos falsos para vocês. Um deles, que eu me lembrei enquanto estava meditando sobre essa palavra, é o Jesus garçom. É o Jesus que está sentado, é o Deus que está sentado no trono. E ali ele só serve para te dar o presente de final de ano, porque ele também é um Papai Noel. Papai Noel gospel. É o Jesus que está disposto para entregar tudo aquilo que você quer, do jeito que você quer e na hora que você quer. É um falso ensino. Parece verdade. Parece verdade, porque a Bíblia diz: pedir e dar-se-vos-á. O próprio Jesus fala: olha, se vocês que são maus sabem dar bons presentes para os seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo. O mesmo João que escreve o Evangelho também diz em 1 João 5,14, próximo aí dessa passagem que a gente está lendo, diz assim, versículo 14: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. O falso evangelho traz a meia verdade. O falso evangelho só traz uma parte do versículo. O diabo, quando ele tentou Jesus no deserto, ele usou o versículo bíblico, mas ele não trouxe o ensino completo para Jesus. Jesus tinha a revelação do Espírito Santo, e Jesus combateu pela palavra. E nós precisamos ser guiados pelo mesmo Espírito Santo que esteve ali com Jesus no momento da tentação, para que a gente não venha cair. Também tem aquele Jesus que é conveniente com o pecado. O evangelho desse Jesus que é conveniente com o pecado é aquele Jesus que é pregado: Deus é amor. É uma verdade, Deus é amor. O mesmo João escreve que Deus é amor, mas o falso evangelho vai pregar: se Deus é amor, então se um casal homossexual está junto por causa do amor, Deus não vai condenar. Esse é um falso evangelho. Usa o versículo bíblico para trazer um falso ensino dentro da igreja. Talvez para vocês isso que eu estou falando é um absurdo, mas se você for pesquisar no Brasil, o que tem de igreja que já
E o que tem de igreja onde esse falso ensino já avançou contra ela e infelizmente tem prevalecido? Cuidado, a irmã disse sobre permanecer antes do louvor. A gente precisa permanecer no verdadeiro evangelho. Tem o Jesus também que não existe exclusividade. Eu acho que esse, pelo menos no nosso contexto ali em Bauru, é o que tem mais causado incômodo. O Jesus que não exige exclusividade. É um Jesus que não vai cobrar de você que você tome a sua cruz e o siga. É um Jesus que você consegue agregar com aquela sua vida de pecado que você já tinha. Vou contar uma historinha para vocês. Estava lendo num livro, um pastor americano que chama John MacArthur. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar. Ele diz num livro que ele foi convidado para levar uma palavra evangelística, levar a pregação do evangelho para um grupo de atores e atrizes lá em Hollywood, num hotel. Na verdade, não eram atores e atrizes consagrados, mas eles estavam em teste para um filme que eu não me lembro agora. E ele pregou o evangelho, ele evangelizou esses atores, essas atrizes, e no final da pregação, chegou um indiano para ele, dizendo que ele estava interessado nesse Jesus que o pastor tinha pregado. Aí o pastor, o John MacArthur, falou, olha, então vamos fazer isso num lugar separado, para que não chame a atenção das pessoas. Então eles entraram numa outra sala do hotel, e o pastor orou pelo indiano, ajudou o indiano a orar, fez a oração, o indiano repetiu. Quando acabou a oração, o indiano olhou para a cara do pastor com um sorriso colgate e disse, pronto, agora eu tenho duas religiões. Agora eu sou muçulmano e eu também tenho Jesus. Para a gente isso é estranho, mas infelizmente muitos de nós têm feito isso. A gente tem acrescentado Jesus para uma religiosidade que a gente já criou. Quantos de nós já criamos um bezerro de ouro? Se você estudar a história do bezerro de ouro lá em Êxodo, vocês lembram do que foi chamado o bezerro de ouro? Do que o povo de Israel chamou? Chamou de Yahvé, chamou de Senhor. Talvez a sua Bíblia esteja Senhor com todas as letras em maiúsculo. Nós humanos temos essa capacidade de criar um ídolo, achar que esse ídolo é o Jesus da Bíblia, e é um Jesus totalmente contra a palavra de Deus. Está dando para entender, igreja? Eu começo a falar, vou me empolgando, aí eu começo a viajar, estou lá no Cazaquistão, daí eu preciso voltar aqui para o texto. Eu vou observar o rosto de vocês. Se alguns começarem a pescar já assim, eu vou dar uns berros. Aí eu vou virar pentecostal, de uma hora para outra. Infelizmente não dá para servir a dois senhores. Então, o Jesus garçom, o Jesus conveniente com o pecado, o Jesus que não exige exclusividade, esse é o Jesus do falso evangelho. Oséias 4:6 fala que o povo perece porque não há entendimento. A igreja tem abandonado o estudo da palavra de Deus. Infelizmente, a igreja tem estado mais preocupada com as experiências pessoais do que com o ensino verdadeiro da palavra de Deus. Isso é ruim. Isso tem feito da igreja brasileira uma igreja apática, uma igreja que não consegue viver um avivamento verdadeiro, porque se você vê na Bíblia, o avivamento começou com a palavra de Deus. Em Esdras, lembra? Quando o avivamento veio sobre a casa de Israel, começou com Esdras pregando a palavra de Deus. A reforma protestante, por exemplo, Martinho Lutero traduzindo a Bíblia para uma linguagem que o povo pudesse entender. Um estudo exaustivo da palavra de Deus, ali veio o avivamento. Depois na Rua Azusa, se vocês verem a história da igreja, o avivamento começa com a palavra de Deus. Versículo 4 diz: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Igreja, vocês são de Deus. Deus trouxe vocês aqui e vocês venceram os falsos profetas.
Maior é aquilo que está em vocês, maior é o que está em vocês do que aquilo que está no mundo. Amém? Então, se Deus nos trouxe até aqui, se nós somos de Deus, a pergunta que deve ser feita para tudo aquilo que a gente ouve, para tudo aquilo que a gente vê, é: isso exalta quem? Exalta Jesus? Exalta o pregador? Exalta o ministro de louvor? Exalta a banda? Exalta o Jesus da Bíblia ou o Jesus do falso evangelho? Para a gente ganhar mais tempo, vamos avançar no versículo 5, que diz: eles procedem do mundo, isso é, os falsos profetas. Por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Os que são do mundo recebem de braços abertos o falso evangelho. E quando eu falo que o mundo os ouve, eu acredito que quando João escreveu aqui, o mundo os ouve, penso eu que também estava se referindo aos do mundo que frequenta a igreja. E é interessante porque quando fala que o mundo os ouve, por que será que o mundo ouve o falso evangelho e abraça? Vocês já pararam para pensar? Por que que as pessoas do mundo ouvem o falso evangelho e abraça com tanta facilidade? Porque o falso evangelho, que tem sido pregado em muitos púlpitos e em muitas letras de músicas de louvor, é exatamente aquilo que um coração não regenerado quer ouvir. É exatamente aquilo que uma pessoa carnal precisa. O mundo os ouve. Um falso evangelho, ele tem sucesso. Infelizmente, esse é o segredo do sucesso de muitas bandas gospel, de muitos grupos de louvor, de muitos pregadores famosos. Parênteses. Não estou dizendo que todo pregador famoso, que toda banda famosa, que todo grupo de louvor famoso, o sucesso é porque tem sido pregado o falso evangelho. Não é isso que eu estou dizendo. Estou trazendo apenas uma reflexão para a igreja. Às vezes a gente quer o crescimento, mas por que meio? Eu não acredito que tenha um método eficiente para crescimento de igreja e para sucesso de igreja. Existe o Espírito Santo. É o Espírito, em Atos diz que é o Espírito Santo, é o próprio Senhor que ia trazendo as pessoas do mundo para a igreja. O que a gente precisa é pregar o evangelho de verdade e o grupo de louvor precisa cantar músicas que falam da palavra de Deus. É isso que a gente precisa. Infelizmente tem sido apresentado, através das músicas agora eu queria dizer, uma mensagem que agrada o coração carnal. Músicas que não têm exaltado a Deus. Músicas que falam mais dos traumas psicológicos das pessoas. Músicas que falam de como eu sou dodói. Músicas que não exalta a Deus, mas reivindica somente a sua vitória, a sua saúde, o seu sucesso, a sua prosperidade, e Deus de lado, e Deus de canto. Músicas que na verdade não passam de emoções terapêuticas, tudo focado para o umbigo do homem, é tudo homem, é eu, e Jesus é deixado de lado. Isso atrai o mundo. Se você compor músicas desse tipo, me perdoem, gente, pelo que eu vou dizer, mas talvez você até seja convidado para tocar num festival na TV famosa de final de ano. Agrada o mundo. Não estou querendo condenar também os que foram no Festival Promessa, tá, gente? Mas a gente precisa parar para pensar o que a gente tem feito do momento de louvor, o que a gente tem feito com o ensino da igreja, da pregação. Isso é adoração também. Tem aquele momento de adoração que a gente se entrega, que a gente faz
igual Ana, que derramou a sua alma diante do Senhor, a gente fica descabelado, a gente se joga no chão. Isso é válido, isso Deus ama, mas também tem um tipo de adoração que é a reflexão, é o culto racional de Romanos 12. Para a gente não cair no erro, a gente precisa avaliar os espíritos, se eles procedem de Deus ou se eles procedem do mundo. Antes da gente ler agora o versículo 6, já estou encaminhando para o encerramento aqui. Só mais um pouco, aguenta aí. Versículo 6 diz: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Palavra para você que é de Deus. Para você que crê que você foi escolhido para proclamar o verdadeiro evangelho, para você apresentar através da sua vida primeiro, através também das suas palavras, o Jesus bíblico. Você que se considera um porta-voz de Deus, seja porque você é um pregador, um pastor, seja porque você participa do grupo de louvor, ou você está participando do ministério de dança da igreja, ou numa célula, ou num grupo caseiro, seja o que for. Eu quero te convidar a avaliar agora o teu próprio coração. Avalie o teu próprio coração, também avalie o meu, aproveita a oportunidade para avaliar o meu coração. E faça a pergunta: eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus ou estou sendo guiado pelo Espírito do mundo? Porque tem um gabarito. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, significa que você está disposto a lutar pelo verdadeiro evangelho. Significa que você está disposto em abrir mão de querer satisfazer os desejos egoístas das pessoas. Você está disposto a abrir mão de holofote. Você está disposto a abrir mão da necessidade de dividir a glória com Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus é infinito, não tem como você dividir o infinito no meio. Vocês são de Deus. Vocês são guiados pelo Espírito de Deus. Então, como disse a irmã, permaneça. Avalie o coração de vocês a cada dia. Eu sei que é uma luta constante contra o ego. E eu confesso isso, eu acredito que todos que participam de grupo de louvor aqui na igreja vão confirmar isso comigo. Enquanto a gente está aqui na frente, é uma luta constante com o ego. É uma luta constante, é uma luta, me desculpa o termo, uma luta desgraçada com o nosso ego. A nossa carne quer tomar o lugar, a nossa carne ela quer a oportunidade para se aparecer. Eu lembro de uma história de um pregador antigo, das antigas, acho que é 1700 alguma coisa, acho que é o Thiago vai me corrigir, John Bunyan, que falava que quando ele pregava, ele fazia uma pregação excelente, assim, aquela pregação que a igreja virava cambalhota, e era aquele mover. Aí vinham as pessoas e falavam: hoje a pregação estava uma bênção. Ele falava: não precisa terminar a frase, porque o diabo já falou isso nos meus ouvidos enquanto eu estava pregando. É o John Bunyan? É uma luta muito difícil, lutar contra a nossa carne, lutar contra a motivação do espírito segundo o espírito do mundo. É muito difícil. Nós precisamos avaliar o nosso coração a cada dia, renunciar ao nosso eu, renunciar à proposta de holofote que o mundo prega. Amém? Queria aproveitar para avançar mais um versículo. O versículo 7, que é logo em seguida aí do versículo 6, diz, parece que o versículo está fora do contexto, mas eu acho que ele se encaixa nesse contexto, sim, da gente avaliar
quando o Espírito procede de Deus e o Espírito que não procede de Deus. Diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mais um princípio. A gente viu aquele princípio que tudo começa com o ensino correto sobre Jesus, tudo começa com a pessoa de Jesus, o centro e o foco e a glória para Jesus, e esse último princípio: amemos uns aos outros. Eu gostei quando eu li aquela faixa aqui da igreja, porque ali evangelismo, ensino, comunhão, dons e obras, tudo está falando falando sobre como lidar com o próximo ali. O primeiro, evangelizar o seu próximo, depois ensinar a palavra de Deus ao seu próximo. Acolha o próximo, busque com zelo os dons espirituais, cooperando com os seus irmãos. Só o último que não fala explicitamente, mas o valor está implícito. Como você distingue que a obra é do Espírito Santo? Quando tem um amor entre os irmãos. A verdadeira obra do Espírito Santo é a obra que se manifesta no amor entre os irmãos. Onde há o Espírito de Deus, não há individualismo. E eu quero trazer principalmente esse princípio para a equipe de louvor, para as músicas do nosso repertório. Porque de um tempo para cá, os mais antigos vão concordar comigo, que as músicas de uns 20 anos para trás, Ademar de Campos, Asaf Borba, as músicas falavam do louvor em comunidade. Bom estarmos aqui louvando a Deus, era nós. Essa é uma luta que a gente está enfrentando na Vineyard, porque 90% das músicas nossas é eu. Não é um erro, não é pecado cantar eu. Por favor, não é um erro. Inclusive um dos salmos que eu mais gosto, que é o Salmo 18, é um salmo que fala: eu amo ao Senhor. O Senhor é o meu rochedo, a rocha da minha salvação, Ele é o meu Senhor. Isso é válido. Existe sim um momento de intimidade, existe um momento que é só você e Deus. Mas a gente precisa trazer mais música que conjugue a primeira pessoa do plural. Quase que eu dei um mico agora. Eu estava comentando com o André, que preparou o momento de louvor. Proposital, sim, a gente colocar: nossas forças irão se renovar. Vamos festejar ao nosso Deus, ao nosso Rei. Estou deslizando na letra da música aqui. Mas a gente precisa trazer esse valor. Eu fiquei sabendo de uma americana, uma amiga de um colega meu, que ela é da uma igreja dos Estados Unidos, da Vineyard, de uma cidade de Anaheim, lá na Califórnia. Ela falou que a grande dificuldade que a igreja está enfrentando no momento é o individualismo. Porque a gente vive daquilo que a gente canta. Eu não falei, pouco tempo atrás, que a música tem doutrinado a igreja? Quando a gente começa a cantar só eu, e a nossa vida em comunidade, e o meu amor para com o meu próximo? A oração que Jesus ensinou é: Pai nosso que estás nos céus. Não é meu Pai que está no céu. A gente precisa trazer essa verdade, a gente precisa se importar uns pelos outros, a gente precisa orar uns pelos outros, a gente precisa cantar o nós, a gente precisa colocar no repertório de música da igreja o nós, e deixar um pouquinho de lado o eu. Faz o seguinte, sugestão, meio a meio, já está de bom tamanho. O falso evangelho é o evangelho do ego, é o evangelho do egoísmo. As orações são para mim, a vitória é para mim, o milagre é para mim. As músicas falam da minha experiência. Então as pessoas vêm para a igreja acreditando, infelizmente, que ela pode ter um relacionamento com Deus sem se preocupar com o que aconteceu com o próximo, ou numa briga. Por exemplo, Deus está tratando com ele lá e Deus trata comigo aqui. Isso é antibíblico, isso é o falso evangelho.
esse é mais um dos princípios que a gente pode usar para distinguir o espírito que vem de Deus, que é o Espírito Santo, e o espírito do erro. Para terminar mesmo, o louvor, queria trazer isso para mim, para a equipe que veio comigo, para essa igreja, em amor. Talvez você não vá lembrar de nada disso que eu falei até agora, mas eu queria que vocês lembrassem de uma coisa: que o louvor, a pregação e o louvor, mas estou destacando aqui o louvor, porque é com isso que eu tenho trabalhado na igreja, não diz respeito a você. O louvor não diz respeito a mim. O louvor não diz respeito ao grupo de louvor, ao nome Vineyard, Hillsong. O que é isso diante de Deus? O louvor não diz respeito a mim, não diz respeito a você. O louvor e a adoração diz respeito ao Deus que merece louvor e que merece adoração. Vós sois de Deus, vocês são de Deus, vocês foram chamados para proclamar o verdadeiro evangelho, para apresentar Jesus de maneira verdadeira, de maneira correta. Nisso Deus é glorificado, quando a glória está totalmente em Jesus Cristo, quando Jesus é o centro. E a sua identidade como pregador, a sua identidade como líder de louvor, ou como ministro de louvor, como dançarina, a sua identidade está no seu Pai, a sua identidade está em Deus, e não está no elogio das pessoas. Amém? Acabou. Essa é a meditação que eu queria trazer para a igreja. A gente tem muito que aprender sobre louvor e adoração, muito mesmo. Mas eu acho que a gente começa com o básico do louvor e adoração, que é a pessoa que deve ser adorada, a pessoa que deve ser glorificada. É a pessoa de Jesus. É a pessoa de Jesus. Eu queria convidar a banda aqui na frente. Nós queríamos ter mais um momento de louvor, refletindo nisso que foi falado aqui. Queria que enquanto a gente cantasse essa música, você adorasse a Deus conosco através dessa música. Que você refletisse na letra dessa música. Na verdade, nem eu vou orar, eu vou pedir para a irmã orar, para a irmã conduzir a oração, e que Deus colocar no coração da irmã, amém. E nós vamos ministrar essa música. Pode ser? Vai orando já. Deus é bom. Que palavra, mais uma vez. Quantos irmãos vão adorando? Vai colocando o seu coração diante de Deus. Vai colocando, pedindo para Ele que essas palavras que foram ditas comecem a entrar em você. Comecem a nos liberar na presença do nosso Deus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé para adorarmos o Senhor. Seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, seja a visão, meu caminho, direção, Jesus. Seja o fogo em meu seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Vamos dizer: Senhor, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor, Pai. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos rendemos à Tua vontade, Senhor, ao Teu querer, ao Teu Espírito, ó Deus. Jesus, seja o centro, Senhor. Seja o centro, Senhor. Senhor, eu sei que eu estou orando aqui, mas eu sei que essa é a oração da nossa igreja. Nós não queremos fazer a nossa vontade, Senhor. Não queremos fazer aquilo que agrada o nosso coração.
Em nome de Jesus, ó Pai. Toma de volta, Senhor, o trono que é teu por direito. O trono que é do Senhor por direito, Senhor. Tira do teu trono, Senhor, o nosso coração. Tira do teu trono, ó Pai, a nossa vontade. Jesus, eu não quero um Jesus que pode me dar as coisas. Eu não quero um Jesus que não pode falar alguma coisa contra o pecado. Oh Senhor, não é isso que queremos. Não é isso que queremos, ó Deus. Nós queremos o Jesus verdadeiro. O Jesus verdadeiro. É isso que queremos, ó Pai. E eu quero, em nome de Jesus, repreender esse espírito de engano. Você pode repreender comigo? Repreenda. Expulse, em nome de Jesus, todo espírito de engano. Começando aqui, ó Deus, pelo louvor da nossa igreja. Tira mesmo, Senhor, do nosso coração a nossa vontade. Tira mesmo, Senhor. Oh Deus, nós sofremos porque nós não conhecemos o Senhor. Nós sofremos porque nós ficamos esperando uma resposta que não virá. Oh Deus, porque nós estamos pedindo para o nosso próprio prazer. Nós estamos pedindo para a nossa própria vontade, para o próprio desejo da nossa carne. Estamos pedindo a Deus para a nossa glória. Estamos pedindo a Deus para a massagem do nosso ego. Oh, não receberemos nunca, Senhor, porque não estamos pedindo da maneira certa, da maneira correta. Não estamos pedindo para sermos cheios do Teu Espírito, para sermos Tuas testemunhas. Nós não pedimos para isso, nós pedimos para aparecer. Nós pedimos para a nossa glória. Oh! Nós pedimos para nós mesmos, Senhor. Nós pedimos para satisfazer o desejo da nossa carne. Oh, Senhor. Nós pedimos para ter casa. Nós pedimos para ter o carro do ano, Senhor. Mas não pedimos para amar os nossos irmãos. Não pedimos para sermos cheios do Teu Espírito, para profetizarmos em Teu nome, para que vidas sejam salvas. Oh, Senhor, nos perdoa nessa noite. Nos perdoa nessa noite, limpa o nosso coração. Oh Deus, muito mais, muito mais, muito mais eu tenho, mais, muito mais, muito mais. Oh, você pode falar com o Senhor, vá pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Vá pedindo para o Senhor limpar você do amor a você mesmo. Vá pedindo ao Senhor para limpar, para fazer essa metamorfose na sua mente, no seu coração, para pedirmos como convém.
Diga essas palavras ao Senhor. Diga essas palavras a Deus. Jesus, Diga ao Senhor. seja o centro, minha esperança e canção. Jesus, Começa a mudar, ó Pai, a nossa mente, Jesus. seja o fogo Seja o em fogo. meu ser, Começa, Pai, a trazer a seja renovo do Teu o Espírito Santo. vento a soprar, a razão Em nome de Jesus. de viver, Jesus, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Nos ajuda, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, nos ajuda. Nos ajude, Senhor. Queremos dar a glória, a honra, o louvor, a adoração ao Senhor, que é o único digno de louvor. Em nome de Jesus, Senhor. Dar o louvor ao Senhor. Dar a adoração ao Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor, meu irmão. Aleluia. Amém. Eu tô boba. Toda a palavra de Deus nesses dias. Eu espero que você peça para o Espírito Santo escrever cada palavra com fogo no seu coração, para que não saia da sua mente, para que não saia de dentro de nós tudo que Ele nos disse nesses dias. Eu agradeço a Deus com todo o meu coração pela vida dos irmãos, pela vida do Rodrigo, por essa palavra, que para mim é uma confirmação. O pastor Wilson conversou com a gente terça-feira sobre isso, para nós orarmos contra esse espírito de engano. E a hora que o Rodrigo começou a falar, eu vi mais uma confirmação de Deus, mais uma confirmação do Espírito. Amém? Eu queria chamar o pastor Lívio para encerrar. Os irmãos, depois da oração do pastor, vão cantar mais uma música. Muito obrigada porque você veio. Muito obrigada porque você esteve aqui com a gente, nos apoiando nesses dias. Quero dar toda a honra, toda a glória ao Senhor. E o ano que vem tem mais, em nome de Jesus. Amém? Que o nome do Senhor seja glorificado. Você foi abençoado? Você foi abençoado? Dá um glória a Deus. Aleluia. Mas antes de ir embora, antes de nós cantarmos mais uma música, preste bem atenção, nós estamos aqui há 3 dias. Você ouviu sobre o verdadeiro adorador, lembra disso? Que começa quando nós perdoamos. Que a verdadeira adoração é a resposta daquilo que Deus já fez, faz e vai continuar fazendo nas nossas vidas, amém? Não é só cantar. Que o verdadeiro adorador e a verdadeira adoração faz com que a nossa vida seja transformada. E a palavra veio confirmar, porque daí nós vamos amar o nosso irmão, não é? Amém? Vocês se lembram da palavra do Gideone ontem? Quando a gente se alegra com a bênção do outro. Lembra?
E aí, sendo transformados, o Espírito Santo em nossas vidas, nos dando o discernimento para realmente louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Amém? Agora eu pergunto, é isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para a sua vida? Pois como a gente começou lá na sexta-feira, abra sua Bíblia um pouquinho, lá no Evangelho de João, capítulo 4. É rapidinho, meus irmãos, eu prometo que eu não vou pregar. Olha lá no João, capítulo 4. Olha o verso 23. Nós vamos encerrar do mesmo jeito que nós começamos, mas totalmente transformados. Nós vamos começar com o mesmo texto. Olha lá. Amém? João 4, verso 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Ele vai achar esses adoradores aqui? Amém? Amém? Então nós vamos encerrar esse congresso adorando verdadeiramente a esse Deus. Amém? Então, se você quer ser esse adorador mesmo, estenda suas mãos bem alto, quebrante o seu coração agora diante de Deus. Coloca para Ele: eu quero ser esse que perdoa. Eu quero ser esse que vive declarando o teu amor, a tua graça, a tua salvação, a tua obra maravilhosa na minha vida. Eu quero ser esse adorador que te busca todo dia, em oração, na palavra e na ação daquilo que a palavra diz. Eu quero ser esse adorador que é transformado dia a dia. Eu quero ser esse adorador onde o teu Espírito Santo tem total liberdade para agir. E cada um de nós aqui será um instrumento para manter esta igreja firme na palavra de Deus, ganhando, cuidando e multiplicando discípulos de Jesus. Amém? Amém. Vá se colocando diante de Deus. Santo, Santo, Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo,
és santo, santo, santo. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso, Criador. Deus soberano, excelso, Criador. Deus soberano, excelso. Tu és santo, Deus. Aleluia. Repita essa oração comigo assim. Diga: Senhor Jesus, que o Senhor encontre em mim um verdadeiro adorador, que perdoa, que ama, que coloca o Senhor sempre em primeiro lugar, que se deixa transformar pelo Teu Espírito Santo, e que seja eu um instrumento nas Tuas mãos para fazer com que a Tua igreja permaneça fiel a Ti, fiel à Tua palavra, e possamos ter o privilégio de, naquele dia especial, ouvirmos do nosso Senhor: vem, servo bom e fiel. Vem, servo bom e fiel. Entra no descanso. Fica comigo. Habita comigo. Senhor, nos dê esse privilégio. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Senhor, leva-nos debaixo da Tua graça, nos leva debaixo do Teu amor, da Tua proteção, e na certeza de que uma metamorfose ocorreu nas nossas vidas, que verdadeiramente fomos transformados pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua palavra. Nós assim abençoamos, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos na paz do nosso Senhor Jesus. Amém?